Basília Rodrigues, que é uma jornalista graduada no Centro Universitário de Brasília, especializada em política e judiciário, e integra a equipe da CNN na capital do país. Oi, Basília! Basília, nós estamos aqui cumprindo a palavra que voltaríamos a falar sobre a pauta de racismo, e ela está igualzinha, nada mudou em séculos, né, amiga? Porque quem diria em É, semanas. é E verdade. também mulheres na política. Começo falando sobre racismo, a perplexidade do racismo em pleno século XXI. Uma pesquisa feita pelo Poder 360 aponta que 76% das pessoas dizem reconhecer que existe racismo no Brasil e 28% admitem serem racistas. A pesquisa foi feita, a mesma pesquisa feita 25 anos atrás, revelou que 86% da população, hoje 76, ou melhor, 89% das pessoas reconheciam o racismo e apenas 10%, isso 25 anos atrás, reconheciam serem racistas. Como você vê isso em tempos atuais, com a comunicação cada vez mais eficiente, com os adventos das redes sociais, que traz à pauta assuntos tão evidentes e que eram velados, né? Porque, na verdade, as pessoas não falavam muito nisso. Hoje falam muito mais sobre isso, né? Queria a Que é opinião feio, sua. né? É feio, né? A gente fala do racismo como algo que existe no Brasil, mas ninguém se admite um racista, porque é uma pecha, né? Você sabe, mas não consegue se ver como racista. Então é muito mais fácil você jogar pedras do que ser a vidraça. E a gente conversando, né? Eu lembrei, vou levar esse dado na live com a Paula. É, há um tempo, a Folha de São Paulo fez um levantamento, uma pesquisa, em que pergunta para as pessoas se elas consideram que existe racismo no Brasil. E boa parte dessas pessoas disse que sim. Mas quando perguntadas se elas são racistas, elas disseram que não. Então, como é que você vive num país, é algo assim esquizofrênico mesmo. Você vive num país em que a maioria da população reconhece que há racismo, mas não se vê como racista. Então é como se estivesse no ar, mas você não conseguisse identificar o agente dessa. Vou usar uma expressão, uma expressão em voga, né? Você não consegue identificar o agente desse vírus, né? É uma coisa que está no ar, mas você não sabe de onde vem. Ah, Paula, e antes de mais Mas, nada, agradecer, viu, o convite a você, a todo o imagina, seu público aí da agência. Tem sido uma coletânea de lives e eu tenho acompanhado, muito boa, com experientes, né, com profissionais muito interessantes do nosso mercado, tanto do jornalismo quanto de outras áreas, mas sempre ligadas a questões sociais. Então, eu só tenho mesmo que dizer que estou honrada por fazer parte desse hall aí de entrevistados das suas lives. você é uma querida, Basília. Basília, muitos brasileiros ficaram perplexos, a gente voltando à pauta do que a gente George estava Floyd. falando, com a morte do George Floyd, a cena fria e chocante do policial matando ele na frente das pessoas ali por asfixia, né? E as pessoas pedindo, pelo amor de Deus, para ele parar, e ele nem aí. Mas a polícia brasileira matou 17 vezes mais negros só no ano passado, 17 vezes mais negros do que os Estados Unidos no ano passado. Será que isso virou rotina no nosso noticiário, que a gente não se dá conta, porque as pessoas passaram a protestar do que estava acontecendo nos Estados Unidos, mas isso acontece com muita frequência no Brasil, né? Será que isso virou uma rotina que as pessoas não se dão conta de que aqui é muito pior? Mas eu vou fazer jus também ao número dos policiais negros mortos, porque nos Estados Unidos 106 policiais morreram em 2018. No Brasil, foram 343 policiais negros mortos. Quer dizer, um confronto que é uma guerra, né, urbana que a gente vive. Exatamente. Mas É, por que a gente não se dá conta? Por que as pessoas não se dão conta do que acontece no Brasil e olha para lá, perplexo, e não olha para cá? Como assim? parte disso tem a ver com o negacionismo, né? Da gente não se enxergar como uma população racista também. E aí, tanto negros quanto brancos, de não se verem como racistas também, né, Paula?
quando você faz esse histórico, né, citando o caso do George Floyd, e pontuou muito bem, a gente marcou essa live há cerca de um mês para falar sobre as manifestações, né, em caráter mundial, para protestar contra a morte de um negro que virou uma referência, né, nos faz lembrar tantas outras mortes de negros também. Mas o que mudou desde então? Provavelmente, aquele movimento que a gente não vê mais, né, passado um mês, o movimento ele suscitou a discussão, o que foi importante, despertou uma autorreflexão em várias pessoas. Então, de uma hora para outra, esse problema que é diário, como eu disse, é um vírus, ele está aí, está no ar, qualquer um pode pegar, ter contato com isso. O que ocorreu com George Floyd acabou fazendo com que o noticiário fosse invadido deste assunto também. Então, apesar de ser uma questão diária, constante, ela não é pauta, né? Ela não está no noticiário. Mas nessas pequenas situações assim que a gente encontra na imprensa, na educação formal, como levar esse assunto para discussão em salas de aula, eu creio que a gente está conscientizando pessoas que poderiam ser racistas ou pessoas que já são, e falta colocar o dedo na ferida. Então, ao verem esse debate sendo levado às capas dos jornais, não só dos jornais, mas a própria mídia televisiva, que ela tem muito mais abrangência, você ligar a TV e encontrar negros, ou encontrar o debate sobre a negritude e o racismo. Então, de alguma forma, pela provocação, você consegue gerar uma transformação em um ou outro. Se isso é suficiente no contexto todo da sociedade, julgo que não. Mas se você tem alguns pontos de transformação, né? Se algumas pessoas deixarão de ser piores, então há um retorno disso, né? É um saldo positivo, que vem a partir da provocação, né? De toda essa narrativa. Só que mais do que isso, a origem ela é muito triste. Veio da morte de uma pessoa, assim como o caso do João Pedro aqui no Brasil. Aconteceu há um mês, 2 meses, e vai acontecer de novo. Então, ainda este ano que vem, calma, está acontecendo todos os dias, porém não noticiado. Em algum momento, outro grande caso vai acontecer e esse assunto volta à pauta, né, ao centro das discussões. E aí, novamente, a gente vai se ver nesse ambiente de autorreflexão, provocados a pensar sobre este assunto. A pauta vai e volta. Eu acredito que toda vez que ela volta, alguma transformação ocorra, mas ela ainda não é suficiente. Não é, mas ela gerou vários protestos pelo mundo, né, Basília? E um deles que eu queria levantar é que várias estátuas foram vandalizadas recentemente. Em Lisboa, do Padre Antônio Vieira, em Boston, Cristóvão Colombo foi decapitado. Em Bristol, na Inglaterra, uma estátua de Edward Colston foi arrancada do pedestal durante o protesto. A jornalista e romancista nigeriana, não sei se você já ouviu falar dela, da Adobin Trícia Nyalbani, você já ouviu falar dela? Não. Uma jornalista nigeriana, romancista, escreveu vários livros. Ela escreveu sobre o bisavô dela, ele era vendedor de escravos na Nigéria. E ela diz o seguinte, abre aspas, tá? Avaliar o povo da África de outrora pelos padrões de hoje nos obrigaria a retratar a maioria dos nossos heróis como vilões, negando-nos o direito de homenagear completamente quem não foi influenciado pela ideologia ocidental. Os comerciantes dos escravos Ibo, como eram meu bisavô, Nyalbani Ogogo Oriaki, não sofreram nenhuma crise de aceitação social ou legalidade. Eles não precisavam de qualquer justificativa religiosa ou científica para suas ações. Eles simplesmente viviam a vida em que foram criados, isso era tudo o que eles conheciam. Dentro da realidade trazida pela nigeriana, o que você acha dos protestos recentes
com essas derrubadas de estátuas, esses protestos, querendo tirar, como se querendo esquecer o passado. O que você acha disso? É, Que quando a, a que a gente Dalby, ela traz uma coisa bem, né? Ela traz dos mercadores de escravos lá de antigamente da Nigéria, que eram os negros, mas eles não tinham toda era um comércio diferente até entrar os militares britânicos. Mas eu queria que você falasse da visão dela. tocar na ferida dói demais, né? E aí a gente tem que encontrar um reparo, seja um band-aid, usando assim o nome do medicamento, do acessório, né? Não é nenhum medicamento, mas essa tentativa de você conter a dor. Então, passados tantos anos, em alguns lugares séculos, e você derrubar esculturas, né? Tentar tirar a identidade desses pontos turísticos que, na verdade, são odes a crenças racistas, né? Ou até o mesmo que ocorre pontes, avenidas, que têm nomes de ditadores, de torturadores do tempo do regime militar. Então, há uma tentativa, porque é um incômodo, de se recontar a história, mas ela não volta atrás. Então, não dá. Não dá para você deixar de lembrar o que aconteceu. Dá para você, a partir daqui, mudar. Só que isso é mais difícil. Então, derrubando uma escultura, tentando recontar essa história, apequenando ou querendo deixar no esquecimento algumas dessas referências das pessoas que tornaram, que agiram como uma força propulsora do racismo no passado, não cura nada, não repara nada. A dor está aí. Não. Então, quando a gente pensa no Brasil, olha só, é o último país das Américas, não dá para se dizer do mundo, mas o último país das Américas a acabar com a escravidão. E mesmo assim, após o término, né, desse período tão horrível, né, da nossa sociedade, é difícil você ver o negro se inserir nessa comunidade, se inserir na população. Então, acaba ali, por meio de uma lei, a escravidão, que durou... então, a gente tem 132 anos sem escravidão no Brasil, mas ao longo de todos esses anos, até hoje também, uma dificuldade do negro se inserir no mercado de trabalho, dele ser aceito como uma estética bonita também entre os seus colegas, né? Seja na escola, seja até a dificuldade de acessar a escola. Então, não dá para você voltar atrás nessa história horrível pela qual a gente passou, assim como tantos outros países. Mas se for possível mudar a partir de políticas públicas, de debate, e a mídia tem um papel importante nisso, a partir daqui, aí sim eu vejo como algo que possa prosperar, porque a gente fala do fim da escravidão, mas esquece de aferir o quanto essa escravidão ainda é muito presente na vida dos negros, na vida de nós brasileiros, porque você, por uma assinatura, deixou de chamá-lo de escravo, mas hoje você chama de quê? De porteiro, de babá, de motorista, de ônibus, ou seja, você acaba denegando para essa pessoa oportunidades melhores no mercado de trabalho, de ascensão social. Então, ela sempre estará na condição de senzala, né? Sempre estará numa condição de ser um subalterno dessa sociedade privilegiada. Basília, dentro desse teu raciocínio, tem uma pergunta de um publicitário angolano que ele mandou para mim hoje por WhatsApp. Ele trabalha na TV Zimbo. O nome dele é Dorivaldo Pinto. Ele quer saber o seguinte: será que sente, nos dias de hoje, o tom de pele ainda é um fator de decisão profissional? Será que cargos de direção já são mais facilmente dados a pessoas de pele escura sem preconceito ou pré-julgamentos? Eu acho que não. Acho que existem mais exemplos
de pessoas que chegaram lá, existem redações menos brancas, mas ainda assim é uma cor que predomina. E sabe por quê? Fazendo uma interface assim com os outros meios pelos quais o jornalismo passa, esses outros meios são também, em sua maioria, habitados por pessoas brancas. Então, quando a gente fala da relação de poder, quando a gente fala do universo escolar, quando a gente fala daquela população, daquela parcela de profissionais que consegue fazer um curso no exterior, ter uma outra língua, essas pessoas também são, em sua maioria, brancas. Então, até por uma questão de convívio, eu estou tentando encontrar aí uma justificativa, até por uma questão de convívio ou de naturalização, né? Você acaba tendo mais brancos do que negros no ambiente jornalístico também. Então, quando a gente anda pelo Congresso Nacional, quando a gente anda no Supremo Tribunal Federal, no Palácio do Planalto, os ambientes de poder são, em sua maioria, habitados mais por negros, mais por brancos do que por negros. Então, o de igual para igual, você acaba tendo também mais jornalistas brancos do que jornalistas negros. Aí, assim, a gente está dentro de uma cadeia muito problemática, desde educacional, né, a aceitação na sociedade da cor negra. Uhum. Pois é. Agora, você já sofreu algum tipo de preconceito por ser mulher e negra dentro do meio de poder político aí em Brasília? Isso sim, com certeza. Isso é uma coisa que não dá para você fugir. Dá para você protestar, dá para você revidar, porque também não dá para ficar calada quando ocorre. Mas sim, Não, de não deu. você tentar entrar numa reunião ou num tribunal e aí pedirem para você ir para uma fila dos demais, como se você não fosse uma jornalista, porque você destoa da estética comum do jornalista. Então já aconteceu de estar ali, né, na cobertura e na minha carreira, um dos autos foi do judiciário, né? Então já aconteceu de você de eu estar para entrar no julgamento e aí tinha a fila da comunidade e tinha a fila dos jornalistas e me foi pedido ir para a fila da comunidade. E aí eu tenho que apresentar o crachá e tudo mais. A própria questão de ser mulher é algo que nos deixa muito vulneráveis, né, no contato com essas fontes. Então, quantas vezes você está ali Uhum. no Congresso e alguns parlamentares se aproximam de uma maneira provocativa, no sentido de achar elogios para você, querer abraçá-la, ter é meio permissivo, né? Ter uma certa intimidade que não cabe, primeiro que não existe, e segundo É, que não cabe no ambiente profissional. Então, é isso. exatamente. E é Quando eu entrei, engraçado, né? Eu participando desse meio também político, eu também expondo um pouco por um lado que eu vivi, quando você se torna uma pessoa mais fechada, para você não dar essa permissividade para outras pessoas, você acaba sendo taxada de antipática, né? com As certeza, pessoas com certeza. não Ué, eu acho estranho o repórter que passa a mão na gravata de fonte. Acho que não pois é, pode. Então, o fato de eu também não acho. fazer isso é, me, me coloca para baixo, né? Assim, me reduz como profissional ou como possível repórter a ter aquela fonte. Isso é bem complicado. E te falar uma coisa agora. Bom, Oi. o racismo, ele é uma prática que deteriora assim, a estima das pessoas. Não só acaba com as oportunidades, mas ela cria efeitos um tanto subjetivos que fica difícil você dizer
o racismo aqui. É por isso que a gente diz, o racismo ele é sutil. Porque se os racistas não se reconhecem racistas, as práticas dessas pessoas também são tão naturalizadas, algo tão comum, que quem reclama do racismo parece um louco, assim, alardeando um problema que ninguém vê. Então, todo Mas, mundo Basília, existe, mas ninguém vê. Eu acho que tem um pouquinho, eu sinto em alguns momentos como se fosse tem alguns grupos que eles são muito radicais, eu acho que para os dois lados. Sim, Tem um grupo que se manifesta de modo que leva algumas pessoas a pensar que todo mundo que não é negro é racista. Não é um meio de radicalizar ou tem um racismo inverso, quer dizer, se eu não sou negra, eu sou racista? Não. não, Não tem não. nada a ver uma coisa com outra. Então, essa radicalidade dos dois lados é um problema hoje, né? É, Acaba se tornando um embate. exatamente, numa discussão com extremos, você não encontra um denominador comum, né? Não há uma convergência positiva de ideias, né? Então é como se você ficasse ali dando murro em ponta de faca, e o tema sempre será conflituoso. Existem esses extremos, mas eu também acho que eles cumprem um papel de nos instigar ainda mais a debater o assunto e nos transformar também como seres humanos. Então, assim, Uhum. claro que esse extremo não pode chegar a ponto de levar à morte de alguém, como ocorreu no caso de George Floyd. Mas quando você tem Lógico, os né? negros que consideram todos os brancos racistas, ou os brancos que cerceiam as oportunidades dos negros, né, que se consideram melhores na sociedade, cada um ao seu modo, ainda que seja bombástico, cumpre o seu papel também. Seria bom que não existisse, se pudesse encontrar essa tão sonhada convergência. Mas é justamente quando um lado ou outro se torna muito histriônico, né? Quando um lado ou outro exaspera nos seus discursos, é que nos faz olhar para o problema, sabe? O problema está ali, o problema está ali. Mas quando a gente fica digamos, numa pasmaceira, patinando ali, realmente, racismo é algo grave, temos que resolver. Realmente, você viu, não tem muitos negros em postos de destaque nas empresas, numa redação de jornalismo. Quando isso tudo, assim, todo mundo já sabe, mas quando um desses dois lados extremos reage, aí que a gente presta atenção mesmo no problema. É capcioso isso, né? Capcioso isso, né? É complicado, porque você acaba tendo que encontrar um certo didatismo na ala extremática, né? Mas ele agora eu queria mudar um pouquinho para as mulheres na política para a gente não deixar esse assunto escapar. Mas eu não Bora. vou fugir muito. Eu não vou fugir muito da história logo no começo. Nós temos o Brasil, pelo amor de Deus, acho que é o pior país, está em último lugar no quesito nas Américas, sobre a representação das mulheres na política, uma coisa, é uma vergonha. Nós já tivemos uma mulher, uma presidente, né, Presidente. mulher. Agora, na, na última eleição, vamos ter eleição municipal esse ano, nós temos 5.568 municípios. Um quarto deles nunca elegeu uma mulher como vereadora, não estou nem falando como prefeito. E apenas 11,6% foram eleitas prefeitas, sendo que dessas, que 11%, que representam 638 mulheres, apenas 10 foram eleitas prefeitas mulheres negras. Quer dizer, é um absurdo, né? Porque vai diminuindo, e a gente tem uma representação ínfima. Mas eu estou falando de eleições municipais, porque nós vamos ter eleições municipais esse ano, mas isso vamos esparramar por todos, né? Porque 14% das assembleias legislativas são representadas por mulheres, 15% no Congresso Nacional, 13% das cadeiras do Senado, sendo que nós temos uma lei aí que pede a representatividade de pelo menos 30% das mulheres. No dia que nós tentamos fazer uma live, você foi entrevistar
o presidente do TSE, o ministro Barroso. Eu até tenho conversado muito com o TSE a respeito disso, porque está tendo uma PL tramitando aí, que está tentando fazer com que esses 30% sejam legalizados. Quer dizer, tem que ter o 30%, não é 30% de candidatos, tem que ter 30% de cadeiras. E esse ano tem uma diferença que as mulheres vão ter que ter 30% da verba direcionadas para que elas possam fazer campanha, que isso não tinha até então. Quer dizer, temos um panorama nada animador ainda. O Brasil é muito... Ele pensa muito pequeno. Por que você acha que as mulheres desistem? Elas acham que é um mundo muito masculino, elas não se sentem à vontade. O que acontece que tão pouca representatividade no meio político das mulheres? Basília, você que a sua especialidade, que nem a minha, é política. Não são criadas as condições para que as mulheres prosperem, né, nesse caminho da política. Então, pode existir a vontade, e existem mulheres brilhantes que militam na política, porque nós somos jornalistas. Então, a gente fala como uma observadora, né, como uma pesquisadora do tema. Mas como é diferente, assim, as qualidades, né, como elas são mais prementes, as qualidades de uma mulher que se lança na política, né? Ela tem um poder de articulação, aquelas que vingam, né? Elas têm um poder de articulação muito maior, assim, de trato fino, né? De trato fino, assim, desde a forma de falar, com quem interagir, as pautas que elas levantam, mas são raras os casos, né? São raras as situações que isso ocorre. Bom, eu estou falando de raridade, porque dentro de um universo político, você tentar que 30% das cadeiras sejam ocupadas por mulheres é ridículo, né? Sendo que somos já essa maioria da população, né? Então, de 10 cadeiras... 51% do eleitorado é feminino, né? Exato. De Mais que 10 metade. cadeiras, mais da metade. De 10 cadeiras, somente, a gente está pedindo para que 3 sejam ocupadas por mulheres. Isso porque até aqui as transformações que ocorreram por meio de mini reforma eleitoral e tudo mais, colocaram na lei essa previsibilidade de que as mulheres possam receber mais recursos, que tantos por cento das candidaturas, né, de um partido sejam femininas, mas essa lei virou mais uma carta de intenções, né? Algo recomendável e não obrigatório, uma tentativa porque na prática as candidaturas elas não se formam. Não há esse quantitativo, né, suficiente para preencher o percentual de 30%. E aí, não raro, a gente vê, como ocorreu em 2018, nas últimas eleições, o esquema de laranjas, né, em que algumas mulheres, alheias até mesmo ao debate político, foram arregimentadas para serem colocadas nessa disputa eleitoral sem terem o mínimo de traquejo político. O objetivo ali era tão somente de chegar, né, de alcançar a verba eleitoral, já que havia essa reserva eu não lembro que 20%, 30% que teriam que ser destinados às candidaturas femininas. E aí inovaram com a laranja, né, com as mulheres laranjas, se colocando ali como candidatas, sem nem ter interesse para tanto. O objetivo era somente pegar o dinheiro. Esse dinheiro nunca foi aplicado na candidatura daquela mulher. Esse dinheiro ele se diluiu dentro das candidaturas do partido. Ali estava no cofre do partido e saiu para as candidaturas daquele partido, mas candidaturas masculinas. É uma contravenção. Você pega o dinheiro com a justificativa de que vou apoiar, eu não vou dizer nem ajudar, porque parece assim uma doação. Eu vou impulsionar, eu vou investir aqui na candidatura dessa mulher e, na verdade, aquele dinheiro vai para um homem. Eu não sei, assim, eu não sei, Paula, se a gente vai conseguir, de fato, tornar real
esse sonho de que pelo menos 30% das cadeiras sejam ocupadas por mulheres. Que quando a gente coloca essa pauta da minoria, mulheres, negros, alguns movimentos são mais fortes. Então, a pauta feminina, ela já andou algumas estações a mais do que a pauta dos negros. Então, é mais fácil a gente chegar a essas bandeiras, alcançar essas bandeiras da pauta feminina do que da pauta dos negros. Então, imagina se lá na frente, após conseguirmos os 30% de cadeiras femininas, houvesse uma regra para que metade disso fosse composta por mulheres negras. Eu estou colocando aí também como uma lista de desejos. É uma daquelas pautas assim que, infelizmente, elas nunca vão sair do papel. E a gente vai ficar anos e anos escrevendo a respeito, mas assim, não me considere não considere que eu esteja com descrédito em relação à política, né? Enfim, meus sonhos já tenham sido vencidos por todo esse clima de Brasília, como disse o ex-presidente do Banco do Brasil, de compadrio e corrupção. Mas, assim, tratando do real, e eu gosto de pautar meu trabalho nisso, e ir atrás de assuntos que realmente eu ache que vai ter um efeito, do que a gente ficar batendo em pautas que não há ambiente para tanto, não criam as condições para que as mulheres possam se revelar na política. O que a gente tem hoje de mulheres na política são batalhadoras, são guerreiras, são pessoas que enfrentam esse preconceito diariamente, e em especial de seus colegas de plenário, não só do eleitor. Pois é, não, e as mulheres elas estão, de um certo modo, cada vez mais presentes nas grandes empresas, e aí grandes CEOs, grandes cientistas, tem pelo menos 5 cientistas aí encabeçando as vacinas no Brasil, passando no crivo delas como comandantes dessas histórias, mas eu sinto que as mulheres, elas não, quando chegam na política, elas ficam um pouco recuadas. Dos 27 governadores, apenas uma é mulher atualmente. Gente, muito pouco, 27, uma é mulher. Você acha que a falta de empenho dos partidos políticos também para corrigir essa distorção? Porque eles também não têm muito interesse com isso. Mas as mulheres que não se interessam e os partidos não querem corrigir a distorção, será que esse ambiente, as mulheres não se sentem tanto à vontade, ou elas ficam meio recolhidas, elas se sentem inibidas? Por quê? Se elas conseguem manejar uma grande empresa, por que elas não poderiam manejar um plenário, né? Se você pensar, uma governadora no Brasil, e normalmente no Senado, o que a gente tem são parlamentares que já passaram por comando de estados, né? E aí depois eles se lançam como senadores ou vice-versa. Então, você fazendo assim, tentando traçar o perfil desse próximo parlamento, ele continuará a ser predominantemente masculino e machista. Porque quando você pensa nos presidentes de legendas, também é raro você encontrar um partido político que seja dirigido por uma mulher. Sabe? Então, assim, tem um problema na base. Quando você vê o que chega aqui em Brasília, são partidos regidos por homens, em que a maioria é masculina, e os eleitores, ainda que a parcela de eleitores seja formada por mulheres, o voto também vai para homens, vai mais para homens do que para mulheres. Então, é uma fragmentação da crise, e a gente chega... Da crise não, é mania de falar crise. É uma fragmentação desse problema, e sempre o denominador comum é o mesmo, homens. Eu estou vendo aqui que uma pessoa escreveu assim: não diria que seria culpa das mulheres. Mulheres têm para fazer um excelente trabalho. A Fernanda Isidoro colocou assim, exatamente. Então, assim, essas mulheres estão lá, mas não são criadas condições para que elas prosperem
na política, né? Você pensar em mulheres que estão descoladas desse ambiente político, são colocadas nas campanhas apenas para justificar a remessa do dinheiro, né, da verba eleitoral, em que momento, eu fico imaginando, sentaram à mesa com essa mulher e falaram: vamos apostar na sua candidatura? Não, aquela pessoa ela é simplesmente uma laranja. Ou quantas chegaram a acreditar que poderiam ser abraçadas pelo partido e terem as suas campanhas impulsionadas, mas na verdade estavam sendo colocadas ali como uma desculpa, né? Como uma razão para receber os recursos. Então, em nenhum momento houve de fato uma intenção de galgar aquela vaga ali, né? Mas se essa PL passar e tiver que preencher 30% das cadeiras com as mulheres, aí eu acho que vai ter que ser repensado, porque aí não vai ser possível ter tanta laranja. Vai ter que pôr a laranja para sentar na cadeira. Não tem Aí tem que como, colocar laranja para sentar na né? cadeira. Tem uma questão também Agora, chamada de viabilidade eleitoral, né? É como se você estivesse numa corrida, vou fazer essa comparação, é como se você estivesse numa corrida de cavalo, né? E aí você vai no cavalo que tem mais chances de ganhar a eleição. E normalmente, para passar por esse diagnóstico assim de pesos, contrapesos, de probabilidade da vitória, a avaliação é sempre que o homem branco, bonito, pode ser casado, mostrar que é um homem de família e tudo mais, ele é que remete à imagem de um político confiável, admirável, pela parcela considerável do eleitorado. E por isso sempre ele vai ser a imagem a ser perseguida por esses partidos. Então também tem um pouco assim é, de manias, né? De estereótipos da nossa própria população. E que acaba mitigando as chances da mulher ser essa imagem de, de político que pode assumir a condução do país. Não só do país, do parlamento, enfim, você muito bem lembrou que nós tivemos aí a experiência de ter uma mulher no cargo da presidência da República, 2 mandatos, né? Sendo que o segundo foi interrompido por um processo de impeachment. Quantas agressões, né? Agressões, como a gente diz, quando elas são de cunho de gênero, né? Quantas agressões relacionadas ao fato da presidente ser mulher foram desferidas para tentar atacá-la politicamente? Assim, o objetivo, claro, era o impeachment, sacá-la do poder. Mas o discurso, ele era assintoso, né? Quanto à condição de gênero daquela presidente, né? Quando a gente, nossa, eu acho que cor, gênero, eu acho que nada justifica você ser do bem ou do mal. Eu acho que tudo independe, porque eu sempre falo que caráter não tem cor. E gênero também não tem, não quer dizer caráter, né? Eu não gostaria de ver uma mulher ser votada só porque ela é mulher. Eu gostaria de ver uma mulher ser votada porque ela é competente, porque ela é batalhadora, porque... E eu falo a mesma coisa de gênero, de cor e de tudo. Eu acho que as pessoas elas têm que se mostrar, o caráter dela ser ilibado, e ela tem que conquistar pelo que ela construiu, né? Porque não é porque você não pode rotular a pessoa, porque essa rotulagem política é uma coisa que, com a rede social, eu acho que isso caiu bastante, né, Basília? Porque as pessoas estão se falando mais, as coisas estão mais rápidas, as informações estão fluindo mais, apesar das fake news estarem aí habitando todas as redes sociais, né? Eu acho que mas é isso que você falou, é muito pouco, e nós tivemos uma presidente que deve ter sido, com certeza, atacada pelo gênero, mas acabou sendo empichada no segundo mandato dela. Eu acho, mas tenho certeza que não é porque ela foi mulher, eu acho que aí decorreu umas outras histórias que não vem ao caso a sim, gente abrir agora, né? que Agora, que seja impeachmentado justamente por isso, por crime de responsabilidade, por má gestão pública. isso, Então, por que exatamente. atacá-la Independente de ser também? mulher ou não, Exato. Então, por que né? também atacá-la pela condição feminina? Porque há uma discriminação Exatamente. aí. E porque Não, muitas aí é vezes terrível.
a pessoa quer tirá-la por ser mulher. Eu estou falando que no conjunto da obra ela não saiu por isso. Mas no É, popular, assim, também a visão feminina a prejudicou, né? Também o fato de ser uma mulher a prejudicou. pois é, pois é. Mas eu queria voltar um pouquinho, eu recebi uma pergunta da Tereza, e eu vou juntar junto com uma outra história, vou fazer uma coisa horrorosa que é juntar duas perguntas. Porque eu tinha feito uma pesquisa, voltando lá para o racismo. Uma pesquisa divulgada com manifestantes nas ruas americanas apontaram que em Nova York, 61% dos manifestantes eram brancos. Em Washington, 65%. Em Los Angeles, 53%. Alguns ativistas negros questionaram se brancos participaram do protesto por modismo. O que você acha? E juntando com a pergunta da Tereza, que ela fala que depois do filme Moonlight, para os brasileiros virou moda na publicidade ter negros em todas as suas filmagens, e virou moda ser amigo de negro, por que essa mudança? Você acha, você atribui isso também ao modismo? Então o Brasil realmente está na moda, né? Com a maioria negra, né? No Brasil, A a gente, maioria é negra, a é gente vai real estar isso. sempre na tendência alta, né? É. Sempre na cor negra, a gente vai estar sempre né? Na passarela. Verdade. Eu considero, sim, que algumas pessoas saíram às ruas, e não só brancos, mas também negros, para se sentir parte daquele movimento, né? Para sentir que poderiam estar transformando o seu meio, assim como outras pessoas saíram neste movimento em busca de uma foto instagramável, né? Estavam em busca de Uhum. um clique para colocar em suas redes sociais e usar isso também como um cartaz, como uma arte pessoal daquele que defende bandeiras de diversidade e que não é racista. Muitas pessoas que saíram nesses protestos também foram com aquela provocação de que se eu protestar contra o racismo, eu vou estar recebendo o atestado de não racista. Também, eu acho que também tem essa inquietação, sabe, por parte de algumas dessas pessoas que se lançaram nesses manifestos. Algumas estavam ali protestando por algo que elas sentem na pele, que é o racismo. Outras estavam ali Aham. buscando uma transformação na sociedade para que outras gerações, seus filhos, por exemplo, não sintam assim, não sintam de maneira tão direta o racismo como ainda é presente hoje na sociedade. E outras, porque também em pomares existem maçãs podres, outras estavam lá por outros motivos, que não tem nada a ver com essa pauta social, e muito mais por questões individualistas e de autopromoção, sim. É. Bom, então, você acredita na história do modismo, né? Que existe um certo modismo aí Sim, das por isso que eu pessoas até eu ironizei, montar né, no essa sentido de bandeira. estamos na moda, né, que somos a maioria negro, né, que é uma Pois moda é. que as pessoas não querem valorizar. Basília, qual o tipo de mudança que você acha que tem que ter na sociedade, na política, para as mulheres para que e na sociedade para que seja cultural essa igualdade, que nós não tenhamos que ficar nesse embate o tempo todo e ficar pedindo. O que você acredita que pode mudar, que possa vir mudar a sociedade? Acho que levar o debate ajuda a mudar a sociedade, pouco a pouco mesmo, uma andorinha não faz verão. Então, indo aos poucos, a gente pode acreditar numa sociedade menos racista. Eu acho que a estética negra, ela ainda é muito impactante. Então, quando você vê uma pessoa com um black, uns brincões, né? Ups, o meu caiu na hora que eu falei. Na hora que você vê uma pessoa negra no seu ambiente de trabalho ou no ambiente de poder, né, que aí a gente está falando do Congresso, do Palácio do Planalto, chama atenção. É, essa, essa surpresa
empresa, ela evidencia, não vou dizer o nosso racismo, mas ela evidencia como a sociedade é racista, que é como se o negro não fosse, não pertencesse a esses ambientes também, esses ambientes de relevância na sociedade. Eu acho que se, por pequenas ações, e aí vão ganhando proporções maiores, a gente pudesse ter mais negros em situações que não fossem somente para falar sobre racismo, mais negros na condição de analista político, por exemplo, mais negros como líderes de modo geral, seja no jornalismo, no direito, na medicina, no comando de uma grande equipe, até que você começaria a naturalizar o fato de existirem negros, mais negros no ambiente de trabalho e também nesses postos de comando. Então, só para citar um exemplo, de uma iniciativa tão simples, mas que me fez refletir ali quando eu estava no início ainda da minha trajetória profissional. Entreviste um negro. Aí eu parei para pensar, mas como assim os negros não estão sendo entrevistados? Ó, eu negra, né? Os negros não estão sendo entrevistados? E aí eu fui prestando atenção que não, seja numa entrevista solo, seja em debates, a gente sempre tinha a visão de um profissional branco. Claro que isso também reflete um problema educacional, como eu já falei, profissional, de existirem muito bons profissionais brancos, sociólogos, cientistas, pessoas de engenharia, psicólogos, brancos, nutricionistas. Quantas vezes eu já fiz matéria disso? Entreviste um negro, leia obras escritas por negros. Há uma produção cultural que não tem a ver com racismo, tem a ver muito mais com o combate a ele, né? Há uma produção cultural sobre tantos assuntos. O negro sabe, vou repetir essa frase. Há uma produção cultural tão rica sobre tantos assuntos que não tem relação direta com racismo. Ouça um negro sobre outros assuntos também. Na situação relacionada aos protestos do George Floyd, eu cheguei a fazer uma coluna para a CNN com o título Você já ouviu um negro hoje? E a questão foi de chamar a atenção, provocar mesmo o leitor, porque muitas pessoas refletiram que não. Meio como aquele movimento do você já abraçou seu filho hoje, o que pareceria tão comum é escasso no dia a dia da nossa sociedade. Então, você já ouviu um negro hoje? Talvez quem esteja aqui nessa live vai poder responder sim, ouvi. Mas e amanhã? E depois? E quando as pessoas passarem um pouco dessa onda do George Floyd, quantos negros você ouviu hoje? Vamos pensar em outras perguntas. Você já ouviu um negro hoje? Quantos negros você ouviu hoje? E quais foram os assuntos? Eu não estou me referindo àquele assessorista ali no elevador, ou eu volto a dizer, o motorista do ônibus, ou a sua empregada doméstica. Ah, ela é até parte da família, até. Eu até tenho um amigo negro. Apesar disso, eu tenho uma pessoa que eu gosto muito que diz algo que é ruim, mas que faz parte da geração dela, né? Uma pessoa com mais idade. Às vezes ela diz uma frase assim: ela não tem culpa de ser negro, ele não tem culpa de ser negro, mas não existe uma culpa por ser negro. É uma característica. Essa pessoa, ela já tem uma idade elevada, então assim, é um traço histórico de uma geração da qual ela fez parte e em que ela aprendeu isso, que os negros tinham não tinham culpa de serem o que são. Então, essas palavras hoje nós compreendemos como algo errado, mas eu sei que o sentido do que ela está dizendo não é racista. O que a gente tem que chamar atenção é que hoje
2020, existem pessoas utilizando palavras sérias e com sentido racista e cientes disso insistem no erro. Então, citando um exemplo mesmo, que nem todas as pessoas que dizem ou agem de uma forma racista são racistas de fato. Às vezes, falta apenas uma conscientização. Falta que alguém diga, não faça isso. Ou, nos referindo aí pessoas mais velhas, né, idosos, às vezes é algo que ficou como um traço da educação, de uma geração que não tem como você mudar, passados tantos anos. Então, tenta pensar no daqui para frente. Mas, Basília, você acha que essa. Eu entendi o que você falou a respeito dessa pessoa, mas você acha que isso, ela se refere à pessoa, eu não gosto de você porque você é negro, ou não? Ela só se refere, ela fala, ela só vê uma diferenciação de cor, o Cortella fala muito disso, né? Mas isso não quer dizer que ela não goste. Ela vê uma diferença, mas ela não quer dizer que eu goste, ou que eu aprecie mais esse ou mais aquele. Aonde está o ato racista aí? Porque vai muito daquela coisa de você expor a pessoa ou você diminuir ela por conta disso ou por conta daquilo. Mas quando a pessoa se refere e não é na questão de eu não gosto de você por conta disso, isso é racismo? Dá para a gente rotular como racismo? E eu volto àquela pergunta, não seria um racismo inverso se eu ficar rotulando o tempo todo, porque se você está falando isso é racismo, se você está falando aquilo é racismo? Porque nem tudo, né? Eu acho que, às vezes, tem muito racista, mas eu acho assim, né, em relação ao Brasil e Estados Unidos, será que o Brasil tem mais racismo que os Estados Unidos? Eu tenho certeza que não. Pelo que eu já passei pelos Estados Unidos e pelo que eu vejo do Brasil, mas eu também tenho uma outra criação. Então, assim, é muito complicado. Eu acho que é uma questão muito complicada essa questão, né? É, Do racismo, de você fazer essa comparação, né? De você rotular isso, não é? Semana passada houve um caso aqui em Brasília de uma. Só lembrando, daqui a pouco a gente vai ter que encerrar porque vão derrubar a gente. Vou responder bem rapidinho. Uma musicista aqui em Brasília, em que ela estava se anunciando na internet, e aí uma noiva entrou e pediu para que ela pudesse encaminhar fotos, não só o trabalho, a voz, mas que ela pudesse encaminhar fotos de como ela era. É como você chegar num emprego, entregar um currículo em que obrigatoriamente você tem que colocar ali a sua foto 3x4, e às vezes nem lê o currículo, só olha uma foto. Neste Terrível. episódio da noiva e da musicista, a noiva teve uma festa que queria contratar alguém para tocar no casamento. Quando ela viu que a artista usava o cabelo cacheado, ela pediu, você não pode alisar? Porque é feio o cabelo assim. Seria melhor se você pudesse mudar o seu cabelo. A pessoa, Eu tenho, ela pode até não ter dito aquilo de uma maneira conscientemente racista, mas passadas tantas gerações, quando a gente trata de populações jovens, né? E eu não estou falando de adolescentes, não. Estou falando de gente que ainda pode modificar o seu jeito de agir e de falar. De não, com reconhecer certeza. que o seu comportamento é racista. Para essas pessoas, todo dia é uma oportunidade de mudança. É Ela verdade, pode é verdade. não ter dito de forma consciente, mas se ela parar e refletir, ou se alguém passar por ela e disser isso é racismo, ela vai observar que intuitivamente ela tem um racismo arraigado em si. Eu vou contar uma história super rapidinho, porque a gente daqui a pouco está caindo mesmo. E logo no final do Apartheid, eu saí da TV Record, eu era editora do Internacional do Record, eu falei muito no final do Apartheid. E quando eu saí, eu fui para a África do Sul e fui visitar Pretória, fui visitar vários lugares, porque afinal de contas eu tinha. E eu fui a convite do governo, Mandela já era presidente. É, Quando eu entrei numa loja, tinha um grupo de brasileiros comigo, nós entramos numa loja
num dos passeios, entraram um casal negro, dois negros juntos na loja. E o dono da loja pediu para que o casal saísse para poder receber nós brasileiros. Saiu todo mundo. Todo mundo saiu da loja. Ninguém quis ficar. Nós saímos junto com o casal. Quer dizer, eu acho que tem algumas coisas que é isso. Você vê algumas atitudes que você não tem que compactuar. Você tem que sentir ali. A gente estava acabando, tinha acabado de acontecer o apartheid na África. Quer dizer, eu acho que o mundo, a consciência das pessoas, o coração, a gente tem que conscientizar as pessoas. Eu sempre aprendi desde pequena que gente é gente, independente de onde mora, de que cor de como fala, enfim. Pessoas são pessoas, né? Acho que as pessoas têm que ter essa consciência, né, Mazília? Só para arredondar aqui, Paula, novamente muito obrigada pelo convite, sempre ótimo estar com você, né? Estar com você. As vezes que nós conversamos até aqui, você é de uma conduta assim impecável. Eu lhe agradeço, né, pela consideração. Bom, para quem está voltando aí para a live, a gente teve uma interrupção, né? Porque a gente fala demais. Não, dizer que pessoas são pessoas, todos são seres humanos, mas alguns são mais privilegiados do que os outros. E é justamente essa cultura de privilégios e de disparidade social, que é mais do que desigualdade, são díspares os critérios. Desigualdade social, né? Porque daí não tem como, aí você fica lá no fundo mesmo. Exatamente. É como se todo mundo tivesse numa corrida e quando você tenta dar paridade a quem está nessa disputa, toda vez que o negro parece chegar lá, o grid de largada é arrastado mais um pouco para trás. Então, assim, tá todo mundo numa corrida, superando obstáculos. Só que, enquanto alguns têm esses obstáculos derrubados ou ganham ali passos, sapatos com asas para poder correr mais rápido, outros acabam tendo essa raia, né? Essa pista de corrida bombardeada. Alguém vai lá e cava o buraco para você cair. Ou vai lá e traz para trás, né? Puxa para trás a sua linha de largada. Então parece que você nunca saiu, nunca está saindo, nunca consegue correr mesmo para sair do ponto de partida. Então, é isso. Somos iguais, mas até que ponto? Somos todos seres humanos, mas há alguns mais privilegiados do que outros, numa porção menor, né? Uma minoria mais privilegiada do que outros, alguns com mais oportunidades, e ainda há situações em que as oportunidades elas não são nem concedidas, é pior, elas são tiradas da população negra. Então, por isso, não dá para a gente falar dessa igualdade entre os seres humanos, porque se ainda na estrutura biológica nós sejamos idênticos, né? Não vou dizer nem racial, mas se todo mundo é humano, na disputa social não há uma paridade de armas. Então, mais do que você não ter a oportunidade, é quando você tem essa oportunidade sacada das suas mãos. Ela é tirada. Não, é isso mesmo. É isso mesmo, concordo inteiramente com você. E infelizmente, mas eu acho assim, como é que a gente pode resolver isso desde explicar isso desde que as pessoas nascem e formar as pessoas, as crianças, desde como é que você faz com que essa criança não seja racista, né? Como é que você... Porque ninguém nasce racista. Isso é uma cultura que as crianças vão adquirindo quando elas... Como é que faz? Excelente. Excelente. Criança, né? Essa é a questão. Ninguém nasce racista.
Não é assim, todo mundo é igual, esse teu amigo é igual a você, e tem a mesma oportunidade, de como é que você faz isso? Porque se você não mudar ali na fralda, você não consegue, com 20 anos, você acaba gay, não é, Basília? É complicado isso. Exatamente. Eu Como é que acho faz que assim? sempre vamos ter situações para discutir isso. É, Infelizmente, outros casos de George Floyd voltarão a acontecer. O racismo é algo que nos asfixia há séculos e a gente está aí conseguindo viver. Então, tão grande quanto o racismo e a dificuldade em conscientizar essas pessoas desde as fraldas também é a resistência dessa população negra que apanha, mas continua a trilhar, né? Que apanha, mas sobrevive. E aí, vez ou outra, aparece uma jornalista de destaque, um político de destaque, um mestre. A gente tem um exemplo ótimo, que é a Djamila Ribeiro, uma das pessoas mais populares mundialmente, né, do ponto de vista intelectual, alguém que vários outros nomes no mundo passaram a reconhecer como uma referência na sociologia e inclusive nessa discussão sobre o racismo, né, sobre como que a gente pode melhorar a nossa humanidade. Acho que quando a gente lista o mal do século, o racismo é um mal de muitos séculos. Né? Então, vamos colocá-lo também ali na lista do que queremos modificar neste século. Né? Vamos tentar isso, porque em outras gerações não conseguiram. Mas obrigada pela entrevista, Basília. Amei fazer essa entrevista e ter esse papo tão necessário, né? Eu acho que a gente tem que falar muito disso. Profundo, né? Muito. Obrigada mesmo. Valeu. Obrigada. É isso, muito obrigada, sucesso com as lives. Tudo que você faz, né? Feito Midas, tudo que você faz dá certo. Obrigada, obrigada. E você está super bem e sucesso para você também no CNN. Está lá com o Munhoz, que é um diretorzão, super competente, um querido. E obrigada aí pela CNN ter deixado você fazer essa live comigo. Imagina, muito obrigada e espero sempre contribuir aí em bons debates com você.